E aí, beleza? Eu sou o Ives Tomazini e esse é o Caminho. Mas também não tinha muito como dar errado. Quando você mistura um cavaleiro medieval se comportando como um cowboy cinematográfico pilotando uma nave espacial futurista, só pode dar em coisa boa. E é essa mistureba toda que faz Star Wars ser o que Star Wars é. E Mandaloriano não foge disso. Pelo contrário, ele mergulha nessa loucura. E eu lembro que eu vi muita gente se queixando da simplicidade da trama, reclamando, falando que era muito simplória. Tal qual uma aventurinha de RPG clássica, onde o personagem recebe uma missão, cumpre a missão, pega o prêmio, volta pra cidade, melhora os seus itens estando mais forte, pega outra missão. Só que isso pra mim serviu pra mostrar como é que a vida do Mando estava presa num ciclo fechado, antes dele encontrar a criança. Eu não vou chamar de Baby Yoda aqui, porque ele não é o Baby Yoda. Sei que o nome já pegou, mas convenhamos, é uma criança da espécie de Yoda, ponto. Mas antes de um pai solteiro que tinha que se virar pela galáxia para conseguir o leite da criança, havia o Mandaloriano, um cara solitário. Tem um lance bem ancestral, se você parar para pensar, na figura solitária que vaga pelo mundo procurando um lugar, procurando o seu lugar na existência, no seu lugar no mundo. E no caso do Mando, o desafio dele é infinitamente maior do que o nosso. Por quê? Porque são vários mundos. Só que ele tem uma vantagem, ele faz essa jornada escutando uma trilha sonora maravilhosa, cara, do mesmo compositor do Pantera Negra, inclusive. Essa trilha sonora, ela mistura Velho Oeste com instrumentos de corda e etc, que às vezes eu me sentia assistindo o Spaghetti Western, e ao mesmo tempo ela mistura algo tribal, algo ancestral, devido à natureza dos Mandalorianos. E mais uma vez, insistindo no tema Velho Oeste, eu digo, até o jeito com que ele é chamado, Mando, me lembra Blondie. Se você não assistiu ainda a trilogia do dólar, o clássico do Spaghetti Western, do faroeste Spaghetti, geralmente protagonizado por Clint Eastwood. Eu digo geralmente porque, assim, a trilogia mais famosa é a trilogia do dólar, dentro desse gênero. Na verdade, não é bem uma trilogia, são filmes independentes, e na verdade não é o mesmo personagem, assim, pelo menos não oficialmente. Mas o Clint, nos 3 filmes, interpreta um cara sem nome. Tanto é que ele é conhecido como o Homem Sem Nome. E no terceiro, assim, no último dos 3, é o Bom, o Mal e o Feio, que por coincidência é meu Velho Oeste favorito de todos os tempos, ele é chamado de Blondie, pelo amigo dele, pelo companheiro dele, pelo colega dele, o Feio, que é o melhor do filme, inclusive. E esse, na minha opinião, é o protagonista do filme. E por falar em Clint, se o Clint tinha aquela expressão que só o Clint Eastwood conseguia fazer, o nosso amigo Pedro Pascal tem que se virar com um capacete na cara. Principalmente no começo, quando ele tem um comportamento um tanto quanto estoico ainda. E mais pra frente vai mudando, parece que ele vai ficando mais relaxado. Mas a priori, além de ser um cara muito calado, ele é um cara com o rosto coberto. Portanto, os coadjuvantes, eles são muito expressivos. Pode reparar, desde aquele prisioneiro azul, logo no começo do episódio, até a criança que ele encontra no final e é dona de olhos gigantescos. Só mais um lance que eu preciso desabafar urgente sobre esse episódio. Aquela câmara de congelamento em carbonita dentro da Razor Crest, a nave do Mando, se você refletir, você vai ver que é um lance um pouco arriscado demais por parte dos escritores. Por quê? Porque a gente tem que partir do princípio, a gente tem que aceitar que mais ou menos uns 7 anos atrás, um contrabandista procurado pelo Império foi congelado em Bespin, levado por um caçador de recompensas até o Palácio do Jabba. Tá, no Palácio do Jabba é um lugar onde entra e sai certamente muitas guildas, muitos caçadores, e a história deve ter sido espalhada porque esse tal contrabandista ficou lá exposto como uma obra de arte durante algum tempo. Contudo, a gente tem que aceitar que o nosso querido Mando Oberyn Martell Saltitante olhou o preço dessa câmara e pensou, tá aí, eu acho que vale a pena instalar uma na Razor. O primeiro episódio não se limita na carbonita na hora de fazer referências ou para alguns fanservice. Quem é um pouquinho mais velho e assistiu na infância Caravana da Coragem vai lembrar da montaria do fazendeiro que ajuda o Mando quando ele chega no planeta onde ele vai caçar o Baby Yoda, vai lembrar que essa montaria aparece naquele filme lá de antigamente, o que poderia ser considerado um dos primeiros spin-offs de Star Wars. Depois dele fritar os circuitos do G11, eu jurava que ele ia pegar a criança, voltar para Nevarro, pegar a recompensa, melhorar seus itens e partir para uma próxima missão. E foi quase o que ele fez. Contudo, antes disso tinha alguns Jawas no meio do caminho tinha alguns Jawas. É aí que a gente repara que não é um seriado focado no destino, ele é um seriado focado no caminho.
Isso até é refletido na velocidade com que o Mando arrasta o pé pelos penhascos, voltando com a criança, quando ele é abordado por caçadores de recompensa. A série não tem pressa, pelo menos nesse momento ela ainda não tem. Um Jawa estourado aqui, um Jawa desintegrado ali. O Mando sai correndo atrás do Sandcrawler, o mesmo que a gente vê em Tatooine, e nesse momento também a gente reflete, quem já é fã pensa, peraí, então os Jawas não vivem só em Tatooine. Eles são espalhados pela galáxia, e é dentro dessa dinâmica de RPG de mundo aberto que surgem as sidequests. Eu confesso pessoalmente que eu fiquei com bastante pena daquele Mudhorn que eles têm que matar para conseguir o ovo para os Jawas, para que eles devolvam as peças da nave para que eles possam ir embora. Mas antes que esse episódio termine, simplesmente como se fosse um grande filler, a gente vê a criança usando a força. E assim, ele é muito mais importante mais pra frente. Só que o episódio nesse ponto já mostra que a trama pode não ser tão épica quanto a saga Skywalker. Eles não estão, por enquanto, tentando salvar a galáxia, só que tem algo grande envolvido ali. De volta a Nevarro, o clima não fica mais leve. Dá pra reparar até na câmera que o diretor usa nesse episódio. Repare que a câmera, quando ele tá saindo da nave a pé, ela é como se estivesse atrás de alguns escombros, como se tivesse alguém vigiando ele. E isso já deixa a gente apreensivo, porque a gente sabe o valor do que ele carrega com ele. E esse terceiro episódio é bem elucidador, assim, vamos lá. Ele mostra que tem alguns Mandalorianos escondidos no esgoto, eles mostram que apenas um pode sair por vez, o que me leva a perguntar por que eu mando e como que os outros ganhavam dinheiro. Pô, eu te confesso que eu sempre vi esses Stormtroopers mais como patetas do que como ameaça. O jeito com que aquele Stormtrooper, filho da puta, pega o beiro e se chacoalha, me irritou mais do que ver eles destruírem um planeta inteiro com um tiro só. E vamos que vamos, no melhor estilo Clint Eastwood, embora seja muito previsível que o Mandaloriano vai voltar atrás para salvar a criança, porque apesar de ser um caçador de recompensas, ele tem uma moral muito forte. Por mais que a gente saiba que ele vai voltar, a gente adora quando ele volta, assim como a gente adorou o fato do Han voltar e ajudar o Luke também. Quem é que não adora essa máxima do anti-herói que na verdade é um herói relutante que no final vai salvar o dia? Cara, no final desse episódio, a gente pode ver que as coisas já não ficaram iguais eram antes. Ele não foi lá, pegou a missão, cumpriu a missão, melhorou o item, ficou mais forte para cumprir outra missão. Esse ciclo se quebrou, a partir do momento que ele escutou o coração dele. E não foi só a vida dele que mudou com isso. Os Mandalorianos podem ter muitas rixas entre si. Acontece quando se trata de enfrentar alguém de fora, eles são tanto quanto unidos. E dessa forma, os caras saem do esconderijo, se revelam, ajudam o Mando a fugir com a criança. E tudo fica desequilibrado daí em diante. O quarto episódio, sem sombra de dúvida, da primeira temporada é o mais famigerado. Eu realmente escutei bastante gente falando mal dele. Realmente, o pessoal não gostou muito desse episódio. Eu, mais uma vez, gostei, cara. Pra mim, foi como se eu estivesse assistindo um Thundercats live action, assim. Eu repito, eu adoro narrativas simples e inocentes, cara. Talvez seja a nostalgia dos filmes oitentistas que eu assistia nos anos 90, na sessão da tarde. Sem falar que aquele ambiente é um tanto quanto o Senhor dos Anéis. Aqueles orcs Uruk-hai saindo da floresta e atacando os camponeses. Sem contar que algum detalhezinho ou outro, por mais simples que seja, dá aquela cor. No caso, a cor azul, que é a tinta extraída dos próprios camarõezinhos que eles criam ao redor das casas naquelas lagoas. Eles devem usar pra tudo aquilo, né? Pra tinta, pra alimento, pra escovar o dente. Outra coisa importante desse episódio é que ele encontra a Cara Dune. E a gente vai descobrir mais pra frente um pouco mais sobre ela. Só que assim, a Cara Dune foi uma paraquedista que lutou na Batalha de Endor. Eu não consigo imaginar algo muito mais legal do que isso. E essa mesma Cara Dune tá nesse planeta Korgan, procurando pela mesma coisa que o Mando, um pedaço de paz na trajetória da vida dela. E é por isso que ela sugere pro Mando tirar o capacete, que ele fique para trás com a criança, a criando nessa vila bucólica no meio da floresta. Mas por mais que o nosso querido Mandaloriano fique tentado em tirar o capacete perante aquela linda viúva, ele resiste no final e vai embora mais uma vez. O capítulo 5 é indubitavelmente um dos mais legais. Ele já começa com uma batalha espacial frenética que obriga o Mandaloriano a pousar no planeta mais próximo para fazer reparos na Razor. E esse planeta mais próximo é nada mais, nada menos do que Tatooine, o planeta natal de Anakin e Luke Skywalker. Daí o cara pousa exatamente no hangar administrado pela Sigourney Weaver. E é interessante ver aqueles 3 droidezinhos trabalhando para ela,
que a gente já faz o link com o episódio 1. Esses droids trabalhavam consertando os pods durante a corrida do Anakin Skywalker. Então, meio que de certa forma ele vai integrando, ele vai juntando elementos da trilogia prequel com a trilogia clássica. Como o povo é muito chato, eu já vi muita gente criticando também o personagem do Toro. Toro, ele tá sentado na mesma cadeira, a mesma mesa que o Han Solo atira por baixo para matar o Greedo e se safar. E assim como o Han Solo, ele é bonachão, muito confiante, malandro. Só que a gente vê o episódio e vê que ele vai pro outro lado. Então, na minha opinião, assim, personagens como o Toro, personagens como o DJ do episódio 8, eles servem para, além de tudo, mostrar como é que o Han estava no campo cinzento e preferir para um lado, enquanto a maioria, talvez, preferir para o outro. Ainda nesses 5, teve um momento que para mim foi particularmente nostálgico. Eu entrei em Star Wars por causa de um jogo do Nintendo 64 chamado Shadows of the Empire. E eu lembro que tinha uma fase das motos correndo pelo deserto. Então é como se eu estivesse assistindo aquilo em live action. Eu vou colocar um pedacinho aqui para você comparar. Como o nome desse episódio aqui em inglês, né, é The Gunslinger, eu jurava que se referia ao touro, mas a gente vai descobrir mais pra frente que na verdade se referia a uma atiradora, e é justamente essa atiradora que está supostamente morta no chão no final do episódio, um dos momentos que mais levantou questionamentos durante a temporada inteira. Quem é a pessoa que foi buscá-la no final? Também escutei muita gente falando que poderia ser o Boba Fett ou etc. Pode ser que seja, mas eu não vi elemento nenhum que levasse a essa conclusão. Só mais uma coisa sobre esse capítulo 5. Eu achei muito legal ver como é que o Mandaloriano ele é integrado ao mundo de Star Wars. Essa série, pra mim, é como se tivesse sido deixada as câmeras ligadas, é como se tivesse continuado filmando sem querer quando as câmeras principais foram embora com a saga Skywalker, sabe? É como se a gente realmente visse o mundo de Star Wars mais próximo do que ele é. Então, por exemplo, momentos como quando o Mando conversa por sinais com o povo da areia, ao invés de simplesmente entrar em conflito ou escapar, assim como lá no capítulo 1, quando ele negocia com os Jawas para recuperar as peças da nave. De certa forma, isso faz com que a gente se sinta mais dentro do mundo do que só de passagem, né? Uma das coisas mais legais que eu notei quando eu assisti pela segunda vez esse episódio foi a menção a Canto Bight. Canto Bight, para quem não tá lembrando de primeira, é aquele planeta cassino que aparece no episódio 8, que o Finn e a Rose vão tentar encontrar o decodificador para tentar ajudar a resistência. Todo mundo já sabe que Star Wars navega por entre gêneros, e esse episódio é como se fosse um filme de assalto. Ele segue todas as premissas. Eles juntam um grupo, eles traçam um plano, erros acontecem, eles têm que adaptar o plano. Durante tudo isso tem traições, inclusive logo após essas traições a gente vê o Mando se comportando como o Batman espacial, cara, isso é muito legal também. Ele apaga a luz da nave e age como se fosse um predador caçando um por um no escuro. Por mais ódio que desperte cada um dos membros dessa equipe que o Mando é obrigado a trabalhar, eu confesso que eu gostei de vê-los juntos. Esse capítulo aqui é legal para apresentar um monte de personagens de uma vez só, já que está lidando com um grupo. Esse grupo, cada um deles é um mais odiento que o outro, um mais irritante do que o outro, e nada disso impede minha vontade de querer ver eles de novo no futuro. Eu acho muito legal essa dinâmica de pessoas que não se suportam sendo obrigadas a trabalhar em equipe. Isso lembrou um pouco a tripulação do filme do Alien 4. O de um parece mais perigoso que o outro, mas no final todo mundo tem que trabalhar junto. Pra quem não notou, repara que quem tá pilotando uma das duas X-Wings do final é o Dave Filoni, um dos produtores e diretores dessa série toda. Eu no lugar dele faria igual, acho que eu não ia querer um salário, eu queria ser pago por aparições. Como todo bom começo de fim nesse tipo de história, os personagens que foram apresentados ao longo dos capítulos anteriores começam a ser reunidos. E é engraçado porque cada um deles se deu muito bem individualmente com o Mando. Só que entre si, para variar, ocorrem atritos, não é? Inclusive o Baby Yoda, inclusive a criança, tenta engasgar a cara do... Tipo, eu jamais imaginaria isso. Eu imaginaria ela logo de cara gostando dele, e ele gostando dela, e lá. Só que quando ele vê ela tirando um braço de ferro com ele, e vendo que tava ficando complicado pro Mandaloriano,
lá vai o Baby Yoda, lá vai a criança fazer a forquinha contra Cara Dune. De certa forma, todos os personagens importantes que se aliaram ao Mandaloriano em algum momento saíram vivos, com exceção da Sigourney Weaver do episódio 5, todos eles estão aí compondo um grupo para dar backup pro Baby e pra criança e pro Mandaloriano. Mas não demora muito pra criança perceber que estava entre amigos, e ela usa o poder de cura para curar o braço do Greef Karga, que até então era um traidor, e nesse momento que ele bota a mão na consciência e pensa, peraí, eu tô sendo vacilão mesmo, cara, melhor eu ajudar o Mando. E esse poder de cura usado pela criança no Greef Karga é o mesmo poder que a Rey usa no Kylo Ren no episódio 9. Mas é outro papo, na minha opinião aquele poder foi apresentado tardiamente, né? Um dos personagens que volta nesse episódio é justamente o droide assassino caçador de recompensas IG-11, que foi reprogramado pelo Quill, o fazendeiro e aliado do Mando. Se a trama se mostrou bastante previsível lá pro começo, eu admito que nesse momento aqui eu fui engambelado. Por quê? Porque eu jamais imaginaria que o Quill morreria. Eu realmente acreditei que ele ia voltar para Razor Crest, que ele ia se trancar lá dentro com o bebê e que ele ia fazer aquela cena clássica da defesa, né? A nave soltando diversas armadilhas, etc. E enquanto ele sobrevivesse lá com a criança, o pau comeria na cidade. Só que não foi bem assim que aconteceu. Na real, ele morreu no meio do caminho e a morte foi fora de tela. Tudo que a gente vê é o corpo dele caído no chão e 2 motoqueiros levando a criança embora. E o capítulo 8 já começa com porrada no bebê. Num momento completamente Tarantino, 2 Scott Troopers conversam casualmente encostados em suas motos e mais uma vez a série arrisca, talvez indo longe demais quando eles param para acertar um alvo próximo a eles. E eles os dois erram, o outro tenta erra também, o outro erra e os dois erram, fazendo uma óbvia piada à péssima mira dos Stormtroopers. Eu achei bem arriscada, para falar a verdade, fazer isso. Nesse momento da trama, chega o Moff Gideon, que é um vilão maior do que o vilão anterior que eles enfrentavam até então em Nevarro, que representava as forças remanescentes do Império. Mas o mais interessante que vem com ele são as novas informações que a gente descobre sobre os personagens. É nesse momento que a gente descobre que o Mando, na verdade, se chama Din Djarin. Eu não lembro se tinha falado antes, mas que a Cara Dune é natural de Alderaan, o planeta onde a Leia cresceu e que foi destruído pela Estrela da Morte, no episódio 4, e que o Greef Karga era um magistrado caído em desgraça, com um grande cerco formado em torno dos heróis já alquebrados dentro de um boteco. E só vem alguma chance de luta com o G11 chegando, passando o cerol fininho no Império inteiro. Mas aí é tarde demais, porque o nosso amigo Din Djarin, o Mando, já foi ferido com uma explosão na cara, e ferido desfere aquela frase tão nobre: vão em frente, eu vou ficar aqui atrás. E a gente tem a chance então de, quando ele ficar sós com o G11, a gente tem a chance de ver o Din Djarin sem o capacete. E é interessante porque com aquele elmo, ele parece realmente o Batman espacial, ele parece imbatível, mas quando ele tira o capacete, a gente vê que o cara tá acabado ali embaixo. Ele é tão frágil quanto qualquer outro ser humano. Depois de se ver salvo por um droide que ele tanto menosprezava com certa razão, ele se junta aos outros no subterrâneo, onde ele encontra a ferreira Mandaloriana, que adivinha o que ela faz? Passa outra quest. Ele tem que encontrar os Jedi. E eu não sei quanto a vocês, mas pra mim é muito interessante escutar sobre os Jedi de outro ponto de vista, como se eles fossem alguma ameaça, como se eles fossem algo misterioso, mais perigosos do que eles são. Só mais um comentário sobre a ferreira. Quando ela pega aqueles 5 Stormtroopers, dá um pau usando 2 ferramentas, e a gente vê os pedaços de plástico entre aspas, voando como se fosse osso ou sangue, aquilo ali é infinitamente mais violento, passa muito mais violência do que o Chirrut fez com aquelas dezenas de troopers em Rogue One. E depois deles embarcarem no rio Stygia, no barco de um R2 classe Caronte, assustador a propósito, o grande sacrifício. E mais uma vez é outra coisa que eu não esperava, assim. Eu pensava que com a morte do Quill, o cara que reprogramou o G11 seria uma forma de fazer com que o legado do Quill continuasse. Eu já consegui imaginar a tripulação sendo formada, assim. O Mandaloriano na Razor, o bebê e o droid. Só que não foi isso que aconteceu, e aquela vontade que ele tinha tanto de se explodir foi o que salvou o dia no final das contas. E seguindo a regra aplicada até então, o nosso querido Mandaloriano usa o jetpack dele, o item que ele acabou de ganhar no último upgrade que ele fez com a ferreira, contra a TIE Fighter do Moff Gideon, o chefão final da fase. Também eu vi críticas a respeito, falando que isso era muito videogame, blá blá blá.
Mas primeiro, eu gosto de RPG e eu gosto de videogame, então pra mim tá tudo ótimo. Moff Gideon cai, heróis ficam felizes, todo mundo vai pra casa. Mas primeiro, a gente vê um lightsaber diferente do clássico, surgindo por trás da fuselagem da TIE Fighter. Bom, não é todo mundo que assistiu Clone Wars e não é todo mundo que conhece o universo expandido. Assim, aquele é um sabre negro. Aquele sabre, ele tem um valor simbólico e religioso muito forte para a cultura mandaloriana e certamente vai ser bem importante lá pra frente. Mas para você ver que quando os caras querem fazer a coisa direito, eles sabem, quando você assistir Rogue One de novo, presta atenção que quando o Cassian Andor e a Jyn Erso estão mexendo no computador, no final, procurando os planos da Estrela da Morte, repara que um dos itens que passa é justamente esse sabre negro que acabou de aparecer agora. Então assim, os caras sabem fazer quando querem. E assim como termina muitos dos episódios dessa primeira temporada, esse último termina com a Razor decolando e tocando a música de triunfo. Eu não sei se é coisa da minha cabeça, mas eu quase vi um sorriso ali na cara do Mando, diferente de quando ele começou. Ele realmente pareceu mais feliz do que a primeira aparição dele no primeiro episódio dessa primeira temporada. E isso mostra que quando você quebra ciclos, na verdade você corre riscos. Só que não necessariamente você vai parar num lugar pior. Esse caos pode ser benéfico. E é isso aí, se você gostou do conteúdo, se você gosta de livros, nerdices, curiosidades e afins, indica o canal para alguém que talvez goste também. Se um dia você quiser criar um streaming, uma das coisas mais esperadas pelas pessoas, não espere um ano para liberar o conteúdo em outro país. E no caso de dúvidas, sempre aventura.